Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Minhas irmãs, vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 1. O texto que as irmãs receberam quando entraram na igreja. Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Amém? Amém. Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Amém? Amém. Vamos ler juntos? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome por tudo que tu és e rogamos a ti que pelas misericórdias vivas do teu Filho Jesus, o Senhor venha falar ao nosso coração de um modo vivo, de um modo especial, abrindo olhos e ouvidos espirituais, iluminando os olhos do nosso entendimento, para que nós compreendamos aquilo que o Espírito deseja ministrar a cada uma de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais uma vez nós pedimos licença aos dois varões presentes para falar às mulheres de Deus. Que o Senhor hoje Ele possa falar ao seu coração de um modo especial e que nenhuma de nós saia daqui da mesma maneira. Eu queria que você se desarmasse e deixasse que o Espírito, como mestre por excelência, Ele falasse ao seu coração em nome de Jesus. Amém? O versículo lido, ele abre o contexto de Provérbios 14. Quando nós lemos todo o texto, todo o contexto, nós ficamos meio sem entender por que o texto começa falando sobre a mulher sábia. Mas eu tenho a impressão que a razão disso é a riqueza e a profundidade do ensino aqui revelado. As ações de uma mulher sábia dentro do lar fazem toda a diferença. Como as ações de uma mulher insensata dentro do lar também faz toda a diferença no sentido negativo da palavra. O Senhor nos capacitou para ser grandes instrumentos em suas mãos dentro dos lares. E é preciso que, enquanto mulheres de Deus, nós atentemos para essa verdade. Muitas vezes nós somos bombardeadas com tantas informações, internet e tantas outras coisas que nós temos acesso nos dias de hoje. As mudanças nos costumes, as aculturações e tantas coisas que têm acontecido, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. Ela é imutável, essa palavra é viva, ela é extremamente contemporânea, ela se adequa aos nossos dias e, como mulheres de Deus, chamadas para edificar dentro dos nossos lares, nós precisamos atentar para isso. Amém? Então, o andar sábio e prudente de uma edificadora produz tanto alicerces profundos sobre a rocha, quanto levanta colunas sólidas dentro dos lares. Sábado passado eu levei essa palavra a um grupo de mulheres numa outra igreja
E foi aquele grupo de mulheres que me inspirou a trazer essa palavra também a este lugar, visto que este culto das quintas-feiras, ele é frequentado em sua maioria por mulheres que buscam da parte de Deus direções, estratégias para as suas lutas diárias. E ali naquela comunidade onde eu fui pregar, eu trouxe essa mesma palavra, e eu dizia às mulheres, lá no Gênesis, lá no comecinho, quando o Senhor entendeu de criar a mulher, porque não era bom que o homem estivesse só, e Ele criou uma edificadora que lhe fosse idônea. E quando nós olhamos para a palavra idônea, olhamos para o nosso dicionário, tem muitas interpretações dessa palavra, mas uma das traduções é confiável. O Senhor levantou uma ajudadora que lhe fosse confiável. Mas era só isso? Claro que não. Muitas vezes, para que a gente entenda um texto, é preciso que a gente pesquise um pouco mais para entender o verdadeiro, real sentido daquele texto no hebraico. E eu ouvi uma certa missionária falar a respeito disso. Ela disse que precisava pregar para um grupo de mulheres no seminário do final de semana. E aonde ela morava, no andar de baixo, no térreo do seu edifício, havia uma livraria de um servo judeu, de um homem judeu. Era um livreiro, um idoso. E ela desceu até aquela livraria e perguntou a ele qual o sentido da palavra idônea no hebraico. E aquele velho judeu disse a ela, olha, não há palavras no português que possa dar ideia do sentido real dessa palavra que foi traduzida como idônea. Mas ele disse, eu vou dar um exemplo para que a senhora possa entender. E ele disse, olha, idônea, do ponto de vista de Deus, no hebraico, significa aquela peça pequena, sem a qual o todo não funciona. Olha que coisa linda. E aí aquele velho judeu, ele deu um exemplo. Ele disse, você imagine uma carreta dessas enormes, que carrega esses containers grandes. Ela saiu da fábrica, ela de último modelo, de última geração, perfeita, com todas as peças novíssimas funcionando, mas sem o volante. A peça idônea é o volante. Então a mulher é este volante. É a peça pequena sem a qual o todo não funciona. Então eu queria falar para você que tem se sentido um lixo, você que tem achado que não serve para nada, você que tem achado que não é importante, você tem propósito nos planos perfeitos de Deus. Então que você possa se encaixar nesses planos perfeitos, porque quando a mulher se coloca como a peça idônea, as coisas começam a acontecer. E eu queria chamar a sua atenção hoje em nome de Jesus. A estrutura dessa edificação, feita por esta edificadora, tem repercussão por toda a eternidade. A grande pergunta do Espírito Santo para nós é: temos edificado ou derribado dentro dos nossos lares? A mulher sábia edifica, a insensata derruba. E é impressionante quantas mulheres no meio do povo de Deus que tem muito mais derrubado do que edificado. Como a Bíblia explica a Bíblia, hoje nós vamos percorrer alguns textos bíblicos que ilustram a verdade anunciada pelo versículo lido no início. O texto lido, ele traz o contraste entre duas mulheres, uma sábia e a outra insensata.
E eu queria que você prestasse bastante atenção, porque primeiro nós vamos olhar para a mulher sábia que edifica. E o que é edificar? Edificar é construir, é erguer, é levantar. Será que nós, enquanto edificadoras, temos edificado, erguido, levantado? Que a palavra de hoje seja uma palavra mais para reflexão do que para qualquer outra coisa. Nós não estamos aqui para apontar erros, para dizer faça assim ou faça assado. O grande mestre para nós é o Espírito Santo de Deus. E é muito impressionante porque há pessoas, há mulheres de Deus que estão há 30, 40, 50 anos no Evangelho e não têm edificado. A primeira coisa que uma construtora prudente faz é se preocupar com o alicerce da sua edificação. E eu fui buscar resposta e respaldo para isso em Lucas 6, 47 e 48. Quando Jesus fala sobre isso, ele diz: eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. O Senhor, falando no Sermão do Monte, ele traz essa ilustração dos 12 construtores. Ali ele fala de um construtor prudente e de um construtor insensato. Um construiu uma casa, cavou profunda vala, lançou os alicerces, e aquela casa não se deixou abalar pelas intempéries, pela força dos ventos e dos rios e da natureza. Mas o outro construtor que construiu sua casa sobre a areia, coitado desse construtor. Quando os rios encheram, quando os ventos deram com ímpeto contra aquela casa, ela caiu porque não tinha alicerce, não tinha como se sustentar. E essa mulher sábia, ela sabe a importância de ouvir a palavra e praticá-la. Ela sabe a importância, como nós cantamos agora, crer e observar. A importância dessa palavra ser aplicada no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, na vida dos seus filhos. Amém? Pastor Malta, tem alguém me procurando. Amém? Então, esta sábia construtora sabe que é fundamental ouvir e praticar a palavra de Deus. Os filhos, criados sobre o firme fundamento da palavra de Deus, caminharão seguros rumo à eternidade. Amém? Amém. Nada é tão convincente quanto o exemplo dado pelos pais. E é interessante porque a própria palavra em Provérbios diz assim, que ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensinar no caminho, ensinar com o exemplo. Não adianta você dizer a seu filho, vá ler a palavra, vá para a igreja, quando você não vai. Amém? Então, queridos, nada é tão eloquente, não há sermão mais eloquente do que o exemplo que você pode dar, especialmente aquilo que a mãe planta no coração dos filhos, isto permanecerá. Muitas coisas que o pai fala, o pai diz, é importante, fundamental, mas aquilo que a mãe planta no coração do filho desde a mais tenra idade é aquilo que vai permanecer. Esta sábia construtora sabe usar as ferramentas dadas pelo Senhor. Quais são essas ferramentas? As ferramentas são muitas, mas eu gostaria de partilhar com vocês apenas algumas. A primeira ferramenta dessa prudente construtora é a fé.
Ela sabe que sem fé não agradamos a Deus. Em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A sua fé, ela vai fazer a diferença dentro da sua casa. Mas não é a fé pela fé, é a fé no Cristo vivo, no Cristo que transforma vidas, no Cristo que muda histórias, no Cristo que muda cenários e que faz com que o impossível venha acontecer. Quando nós somos criados por uma mãe que tem fé, isso faz toda a diferença. Amém? A segunda, ou a outra ferramenta dessa prudente construtora é a adoração. Ela tem um coração apaixonado pelo Senhor. Em João, capítulo 4, versículos 23 e 24, Jesus diz: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes o que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Precisamos nos posicionar como adoradoras. O Senhor continua procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, essa mulher sensata, essa mulher sábia, essa mulher edificadora, ela edifica com a sua fé e com a sua adoração. Amém? A outra arma poderosa, outra ferramenta poderosa dessa mulher de Deus é o temor do Senhor. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Temor do Senhor não é medo de Deus, mas é uma profunda reverência na presença de Deus, em relação a Deus. É aquela certeza absoluta que nós estamos na presença de Deus aonde quer que estejamos, não só dentro das quatro paredes da igreja visível. Essa edificadora, ela edifica com o seu temor ao Deus vivo e verdadeiro. Aí vem outra arma que muitas mulheres não gostam muito, mas essa é fundamental. Se nós não observarmos essa arma, essa ferramenta poderosa, nós não vamos edificar de verdade as nossas casas. A submissão ao marido. Em Efésios 5, 22 diz assim: mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Olha aqui o segredo da questão: como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Vocês parecem que não gostaram muito dessa parte, dessa ferramenta, mas essa ferramenta, ela é fundamental. Você vai exercitar a sua submissão ao Senhor se submetendo ao seu marido. É desse jeito. Você não vai obedecer, você não vai se submeter a seu marido simplesmente porque ele é seu marido. O Senhor usou o seu marido, colocou-o como cabeça sobre a sua vida, para que nós pudéssemos ser freadas. Ouviram isso? Porque senão não tinha no mundo quem segurasse. Você já imaginou? Mas o Senhor disse: olha, eu vou botar esse varão para ser cabeça sobre a sua vida. E olha, tem mais: independente dele ser servo ou não. Aí é que a edificadora tem que mostrar que é valente. E quando nós nos sujeitamos, o Senhor não está falando de subserviência, o Senhor não está falando de escravidão ao marido, o Senhor está falando de honra.
dê a ele o lugar de honra. O Senhor está dizendo que colocou essa ajudadora como parceira do seu marido. Ela está ali com ele ombro a ombro. O Senhor tirou a mulher da costela para estar ao lado. Ele não tirou dos pés para não ser pisada pelo marido. Ele não tirou da cabeça do marido para não andar nele. Ele tirou da costela para estar ali do lado, ombro a ombro, mas dando a ele o lugar de honra. E o pastor está dizendo aqui, perto do coração. Olha que coisa linda, né? Ali perto do coração. Então, não se constranjam com relação a isso. Ouçam a palavra de Deus. Deus quer reconstruir lares. Deus quer refazer histórias. Mas é preciso que as mulheres de Deus, as edificadoras, se coloquem no seu devido lugar. Minha mãe costumava dizer uma coisa muito interessante, e que muitas vezes as mães costumam usar determinadas expressões. Ela dizia: você não se enxerga não? Quando a gente fazia alguma coisa que estava em desacordo com aquilo que ela queria, você não se enxerga não? Então, no bom sentido dessa expressão, eu quero dizer a você: vocês não se enxergam não? Nos enxerguemos. Somos valiosas, preciosas e especiais para o nosso Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma outra arma poderosa, a virtude e a confiança. Provérbios 31:11 diz: seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Tem faltado confiabilidade. Então, queridas, em nome de Jesus, deixe que o Senhor use vocês com as armas, com as ferramentas que o Senhor já habilitou a cada uma de vocês. Nunca se viu tantos lares desfeitos. Nunca se viu tanta família desestruturada. Principalmente num tempo onde as coisas têm mudado com uma rapidez muito grande, mas a palavra de Deus não muda, eu repito. Ainda que passem o céu e a terra, mas o Senhor diz: a palavra dele permanecerá para sempre. Não falhará uma vírgula nem um tio dessa palavra. A outra arma, a outra ferramenta especial dessa mulher é a mansidão. E aí a gente recorre ao Senhor Jesus em Mateus 5:5, nas bem-aventuranças. Ele diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Agora deixa eu trazer outro segredo para vocês. Mansidão não é covardia. Mansidão é força sob controle. É você saber aquietar-se na hora certa e agir na hora certa. Sejamos mansas e humildes de coração, e o Senhor nos legará a terra por herança. Uma outra ferramenta dessa mulher é um coração puro, limpo. Ela não julga os outros. Em Mateus 5:8, Jesus diz: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Ponha um guarda à porta dos seus lábios e pare de julgar aquelas pessoas que estão à sua volta. Tenha um coração puro. Muitas vezes nós ouvimos as mulheres de Deus fazendo julgamentos tão terríveis umas das outras. E o Senhor quer corrigir isso no meio da igreja, no meio do povo de Deus. Uma outra ferramenta é a paz. Essa mulher edificadora, essa mulher sensata, essa mulher que edifica a sua casa, ela é sempre pacificadora. Nunca bota lenha na fogueira. Mateus 5:9 diz: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Amém? Amém. Pastor Malta conta uma história muito interessante, que um casal tinha um filho. Esse filho viajou para estudar fora, e um dia o pai recebeu um telegrama
e trouxe o telegrama e mostrou à mãe e disse: olha o seu filho, o que é que faz? Ele viajou e só liga e só se comunica para pedir dinheiro. E no telegrama tinha assim, aí ele disse: olha aqui que está escrito: pai, mande dinheiro. Aí a pacificadora olhou para o marido e disse: não, meu filho, ele não escreveu assim. Ele escreveu e disse: pai, mande dinheiro. Olha o tom, é a pacificadora. Muitas vezes o marido está, a cabeça está lá em cima fervendo, o homem, a cabeça de homem ferve com muita facilidade. Seja edificadora, apazigue, não bote lenha na fogueira, em nome de Jesus. A prudência no agir e no falar é outra ferramenta poderosa dessa mulher que edifica. Em Colossenses 4:6, o apóstolo Paulo diz: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, pouco sal, viu? Para que saibam como responder a cada um. Tem mulher que bota tanto sal na conversa que dá hipertensão. Então calma, mulher de Deus, em nome de Jesus. Ela também sabe que há um tempo para calar e há um tempo para falar. Presta atenção. Por que nós temos uma boca só? 2 ouvidos e uma boca. Por que será, hein? Ouçam mais, falem menos. As mulheres têm falado demais. Tem no mundo quem aguente. E muitas vezes, homens de Deus não aguentam, quanto mais um homem que não é de Deus. Cala a boca, mulher de Deus. Você que está com a vontade de brigar muito grande, vai brigar com o diabo. Vá lá e diga: você não vai destruir a minha casa, você não vai destruir a minha vida, você não vai destruir minha família, arreda daqui em nome de Jesus. Aí você vai falar um tempão, vai botar o bicho para correr. Você quer argumentar? Homem não gosta de conversa. O meu mesmo não gosta. Eu vou logo dizendo. Não gosta muito de conversar, de bater papo. Ele conta outra história que disse que um certo cidadão ia viajando num trem e não gostava de conversa. Aí sentou-se do lado dele um outro que era conversador. O cabo era conversador. Aí ele começou a puxar conversa, puxou conversa com 1000 pessoas dentro daquele ônibus, daquele trem, nem me lembro mais. Aí foi puxar conversa com um sujeito que não gostava de conversar. Chegou junto dele e disse: o senhor tem pai? Ele disse: nem mãe. Muitas vezes acontece isso. Você está com vontade enorme de conversar, puxa uma cadeira e diga: Jesus, senta aqui. Senta aqui, Jesus, vamos conversar. E ali você abre o seu coração, você derrama o seu coração, você conversa, você chora, você dorme no colo do seu pai. É bênção. Agora, quando ele estiver com muita vontade de conversar, você conversa, aí você desconta. Aí você conversa o novo, conversa o velho, conversa o nada. Eu tenho um banco, eu tenho uma banqueta. Vou contar. Eu tenho um tamboretinho que eu boto na beirada da minha cama e eu sento ali e começo a conversar com o meu amado. Aí quando eu puxo o tamborete, ele já sabe que eu quero conversar. Está ouvindo? São estratégias que o Senhor vai nos dando ao longo da vida. É desse jeito. Agora tem uma outra arma, são muitas armas e muitas ferramentas dessa mulher. Eu escolhi apenas algumas, mas eu tenho uma outra aqui. Essa aqui eu preciso compartilhar com vocês. É o zelo e o cuidado com o corpo. O apóstolo Paulo, falando aos coríntios, tanto no capítulo 3 como no capítulo 6, ele diz o seguinte, versículos 19 e 20: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Claro que há uma aplicação primeira aqui, a impureza sexual. Mas eu queria pedir licença ao Espírito de Deus para fazer uma aplicação prática a respeito do zelo que as mulheres de Deus precisam
precisam ter com o próprio corpo. Como vocês se sentiriam se vocês entrassem nessa casa de oração e as paredes estivessem descascadas, mofo por todo lado, os bancos caindo aos pedaços? Certamente vocês não ficariam aqui. E como vocês querem que o Espírito Santo de Deus se sinta bem com um santuário desleixado? Tem mulheres de Deus tão santas, tão santas, tão santas, que queriam que a gente cantasse aquele hino que a gente canta no inário, santo, 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 para elas. Elas não gostam de banho, elas não gostam de desodorante, elas não gostam de escova de dente, não gostam de pasta nem escova de dente. Misericórdia! Aí ficam querendo que os maridos prestem atenção a ela. Isso não justifica, mas explica determinadas ações de determinados maridos que vão olhar lá para fora para aquelas arrumadinhas, bonitinhas, cheirosinhas. Se a mulher que tem em casa é tão santa, ela só quer estar trancada no quarto, orando, e não se cuida, não toma um banho. Eu estou falando sério, minhas irmãs. Um dia eu recebi uma mulher de Deus, essa mulher tinha se convertido, fazia pouco tempo, casada com um homem que era um médium, um empresário. E essa senhora chegou aqui, chorando muito, com a roupa toda desgrenhada, a saia no meio da perna, as pernas por fazer, por depilar, as sobrancelhas pareciam duas taturanas enormes. E eu olhei para ela, era tanto óleo na cara que dava para fritar ovos. E ela se queixando porque o marido não olhava mais para ela, não dava mais atenção. Ela vestida com aquelas camisas de malha, com um número a mais, um ou dois números a mais, ela já bem gordinha. E não sabia por quê. Eu vou lhe dizer agora. Vamos ali no salão. Aí quando cheguei lá, disse a moça, que era minha amiga, disse: faça essa sobrancelha em nome de Jesus, porque está parecendo duas taturanas. E aí a moça lavou o cabelo, ajeitou, deu um corte. Eu digo: depila essas pernas, está parecendo umas patas de caranguejo. Não tem que olhar. Olha, o sentido que o mais aguçado do homem são os olhos. Quem vê o interior é Jesus e decorador. Arquiteto, decorador, ele vê interiores. Mas o homem, ele vê o exterior. Vocês estão ouvindo? Não porque eu estou velha, porque eu estou isso, porque eu estou aquilo, porque eu estou aquilo outro. Eu estou vendo a irmã Sônia está fazendo 90 anos. E a irmã Sônia dizia assim: olha, eu me levanto de manhã, eu lavo meu rosto, tomo meu banho, passo um protetor solar e vou rebocar a minha cara que o tempo estragou. Era assim, era desse jeito. E está 90 anos aí, arrumadinha, organizada, para a glória de Deus. Cheirosíssima. Mulher, sobretudo mulher de Deus, tem que ser cheirosa. E aquela irmã da minha história salvou o casamento. Amém? Glória a Deus. Então, pense nisso no nome de Jesus. Mas aí vem a outra mulher, a insensata, que derruba, que destrói. Ela põe abaixo, ela lança por terra, ela bate, ela destitui. Ela faz exatamente o contrário da primeira. Ela é rixosa, murmuradora, briguenta. Provérbios 21, 9 e 19 diz que é melhor viver no canto sob o telhado do que repartir a mesma casa com a mulher briguenta. Melhor é viver no deserto do que com a mulher briguenta e amargurada. A esposa briguenta é como uma goteira constante. Por isso que eu disse: está com a vontade medonha de brigar, vai brigar com o diabo. O seu marido não. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne. E não esqueça, você é edificadora, não destruidora, não derrubadora. Esse tipo de mulher é sempre a vítima
vítima nas situações. Todo mundo é contra ela, ninguém me ama, ninguém me quer. E eu até concordo quando ela é vítima sim, mas da própria insensatez e da própria rebelião e da própria ignorância na palavra de Deus. Essa mulher, ela joga filho contra marido, ela joga marido contra filho, ela joga nora contra filho, é um desespero, destrói relacionamentos, está sempre pronta para botar lenha na fogueira, tem sempre um mexerico na ponta da língua, vive espalhando contendas e se metendo na vida dos outros de uma maneira terrível, misericórdia mesmo. O que o Senhor deseja nos ensinar nessa tarde? Primeiro, creio que o Espírito de Deus deseja que reflitamos sobre o que temos feito com as ferramentas com as quais o Senhor nos habilitou para fazer a sua obra e para edificar dentro das nossas casas. Segundo lugar, afinal, temos sido destrutivas ou construtivas? Temos edificado ou derrubado os nossos lares? Da tarefa que nos foi confiada pelo Senhor, Ele nos pedirá contas. Que nós possamos sair daqui e refletir sobre isso. Por isso vocês receberam uma pequena lembrança, que é um marcador de Bíblias, com este versículo e a pergunta: temos edificado ou derrubado em nossos lares? Que o Senhor possa aplicar essa palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar nas pelas outras.